Hoje nos jornais, telejornais, teve um caso, não sei se foi na Barra, às vezes o jornal está passando na televisão e eu estou trabalhando. Eu sei que um sargento da Polícia Militar vinha correndo com o carro dele, bateu, não sei se, acho que num cruzamento, com outro carro, que inclusive capotou, com uma moça ou uma senhora dentro. Ele não prestou auxílio e ainda atirou em alguém, acertou um jovem na barriga, o jovem está internado, não sei o quê. O sargento estava apaisando. Mas foi preso em flagrante porque a arma dele estava com a numeração raspada. E o pessoal da emissora que eu estava assistindo, os jornalistas, até perguntaram para que alguém anda com uma arma com a numeração raspada. Né? Aí eu não preciso explicar, porque todo mundo aí sabe. Né? A gente sabe. Nós que gostamos e usamos armas, sabemos para que alguém deliberadamente está usando uma arma ilegal. É para cometer algum ilícito e depois jogar a arma fora. Então, mas ele está preso. Então, assunto encerrado? Não, não está. E isso está me preocupando. Eu já comentei isso, é que isso é papo cabeça. Papo cabeça é um troço muito chato. Todo mundo já deve estar até desligando aí. E não tem saco de ficar assistindo essas bobagens que a gente comenta. Mas isso vai dar problema para nós. Isso vai dar problema para um presidente como o Bolsonaro, que quer flexibilizar o uso de armas de fogo. Semana passada, ou retrasada, um policial, não sei se foi fechado, mas numa briga de trânsito, pegou a arma e deu um tiro na cabeça de um motorista de Uber. Matou o motorista de Uber. Quer dizer, apaisando, fora do serviço, né, em trajes civis, quando a gente fala paisano, é em trajes civis, e deu um tiro e matou alguém, matou um civil no trânsito. Mais uma vez, um caso envolvendo policiais. Não importa se é polícia civil ou polícia militar, é uma polícia estadual. Né? Ela responde ao governador, diferentemente das Forças Armadas, que responde ao presidente da República. Ou a Polícia Federal também responde a um órgão federal. São órgãos estaduais. Se fosse um CAC, você vê que você não vê. Não vou dizer que não tem. Tem CAC idiota, tem CAC que desfila com aqueles escudinhos de CAC imitando polícia. Não, imbecil tem toda a profissão. Eu costumo dizer isso. Não existe padre pedófilo, então não tem santo. Em todo lugar tem gente que, ao criar problema, cria problema para a coletividade. Então, esses policiais que estão fazendo mau uso de arma de fogo já começam a levantar entre os jornalistas, entre a imprensa, será que policial deve usar arma? Né? Como o poder, vamos chamar de poder, o poder justiça, né? Então a justiça federal, não interessa de que nível, a polícia e os órgãos judiciários não conseguem prender bandidos, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos exércitos de bandoleiros armados de fuzil de guerra, e aliás de metralhadora, fuzil com luneta. Eles têm dinheiro e compram no Paraguai e em outros lugares, até nos Estados Unidos, armas de guerra. Então são verdadeiros exércitos assimétricos, né? Não são exércitos como nós temos as Forças Armadas dos países. São bandidos, mas bandidos organizados em exércitos altamente armados.
no morro. Então, no morro é complicado. O Estado não vai no morro, porque quem manda lá não é o Estado. Então, como nós temos esse tipo de problema de segurança pública, a falta de treinamento adequado aos policiais, sejam civis ou militares, nos seus estados, como eu disse, as polícias são órgãos do governador, então cabe ao governador de cada estado baixar políticas para uso de armas de fogo por seus, eu não vou dizer, vamos chamar de oficiais. Quer dizer, oficial, palavra oficial, diz que é uma pessoa credenciada pelo Estado, seja Polícia Civil, Polícia Militar e, às vezes, outros órgãos do Judiciário Estadual que têm o porte assegurado por lei. Já falei isso de outras vezes. Está tudo errado. Não existe uma política de segurança pública, existe um monte de especialistas e eu fico vendo as besteiras que esses especialistas, alguns são até bons instrutores, o que não adianta nada, porque não havendo uma política de segurança pública estadual e em nível federal para os estados, esse bom instrutor que pode ocorrer aqui e ali atende a uma parcela mínima do universo que deveria atender. Está tudo errado. Ninguém pode sair armado, seja federal, estadual ou municipal, sem estar devidamente preparado. 1. 2. Sem frequentar regularmente um estande de tiro. Nos Estados Unidos, que é o país que eu conheço onde mais gente usa arma no mundo, né? Todo mundo lá tem direito a usar arma. Agora, com a eleição, tinha um monte de gente armada de fuzil tomando conta lá do seu reduto e eu estava até com medo de que alguém fizesse uma besteira, mas não fizeram. Nem se pode comparar o nível educacional nosso com de países de primeiro mundo. Aqui é uma vergonha. Temos uma porcentagem muito pequena de gente esclarecida e o grosso não é educado. Então, é mais complicado ainda, né? Porque o cara que não é educado, ele reage como um animal irracional e não... Mas aí já é um outro papo cabeça, tá vendo? O troço é complicado. Tinham que ter políticas, como eu estava dizendo, aonde, por exemplo, o cidadão, para andar armado, seja policial civil, militar, judiciário, não importa, aquele que tem porte funcional estabelecido em lei, ele tinha que dar um mínimo de não sei quantos tiros por mês ou por trimestre. Então, aí você vai aferir se o cara tem pontaria e, em não tendo, que eu conheço muito bisonho, que não consegue acertar um alvo a 10 metros, um alvo grande, a 10 metros. Então, esse tipo de bisonho tem que ter... Já viu que o aviador tem um cartãozinho de saúde e de tempos em tempos o piloto tem que se submeter a um teste de saúde, não passando, retiram essa carteira e ele não pode pilotar? O cara armado é a mesma coisa. Ele tem que ter uma carteira, um cartãozinho, mostrando a frequência a ele no estande e em que foi aprovado. E não sendo, ele perde o direito de andar armado. Um cara com a arma e que não passou num teste de aptidão técnica, a arma tem que ser retirada, porque é uma bomba ambulante. O cara está andando com um treco que vai criar um problema para terceiros. Então, enquanto o Brasil não crescer, com esse Congresso que está aí, que é o Congresso que a gente tem há 500 anos, né? Está tudo errado no Brasil. É um país pobre,
onde se mantém esses congressistas em número abusivo. Para que num país com 27 estados você ter 500 deputados e sei lá quantos partidos? Isso é um absurdo. E cada deputado, aquilo é um feudo. Ele tem direito a não sei quantos assessores, carro, motorista. Cara, nos Estados Unidos, um general de 4 estrelas, que é muito mais do que a soma desses deputados todos, apesar de que eles se acham mais do que isso, dirige o próprio carro. Tem motorista não sei o que, não. Ele dirige o próprio carro. Ele vai trabalhar no próprio carro. Depois, quando sai de jipe, não sei o que, tudo bem, aí é uma outra estrutura. Mas quando ele vai e volta do trabalho, no carro civil, ele vai dirigir o próprio carro. E em muitos países, os congressistas dirigem o próprio carro. Pô, você tem que dar carro para os caras. Gasolina. Num país pobre, é mordomia demais para um povo que a grande maioria não ganha nem salário mínimo. Hoje eu estava vendo uma reportagem, a maioria dos pobres vivem com R$ 443. E alguns que estão abaixo da linha da pobreza com metade disso. Então, está tudo errado no Brasil, a começar pelo Congresso. Né? Não vou nem falar no jurídico. Tem juiz aí ganhando R$ 500 mil. Gente, num lugar onde o salário mínimo deve ser 1.000, 1.200, eu não sei quanto é o salário mínimo, honestamente não sei, eu não ganho salário mínimo, então não sei. Mas deve ser 1.000 e pouco, não pode ser muito mais que isso não, porque eu sei como é que a banda toca. Então, num país onde o salário mínimo é 100, 1.000 e pouco, como é que alguém, funcionário público, porque juiz é funcionário público, é pago pelo Tesouro, ganha mais de R$ 500 mil por mês? Gente, por isso é que eu digo, está tudo errado. Mas o meu problema não é isso, eu não sou candidato à presidência do Brasil, não quero consertar essa bosta, vai continuar assim, país de quinta categoria, como sempre. O meu problema é pessoal que anda armado fazendo besteira, e isso vai resvalar, vai respingar no nosso desejo de simples atiradores esportivos poder continuar brincando, porque isso para nós é uma brincadeira, é um hobby, mesmo que seja uma paixão, é um esporte. Então, o esporte é um brinquedo, é uma coisa que me faz bem à minha saúde. Eu tenho 75, já fiz 75, quer dizer, ano que vem eu embarco no 76º ano de vida. E já era para eu estar aqui gagá, falando, cuspindo e com Alzheimer. Ainda não estou quase, mas ainda não estou, porque o esporte tiro me mantém assim, desse jeito que vocês conhecem. Lúcido, criando filmes, fazendo coisas. Enquanto eu puder usar minha cabeça para fazer essas coisas boas, né, dentro da lei, eu vou me manter menos gagá do que a idade poderia apontar. Então, gente, eu estou preocupado. E quando eu fico preocupado, isso significa que, algum tempo depois, com a quantidade de informações que eu recebo, você também fique preocupado. Desculpa aí pelo papo cabeça, mas é que quando eu gosto muito de um público como vocês, já são 67 mil, eu preciso passar essas informações. Eu sei que alguns não gostam, não têm saco, mas olha, se serve de consolo, já estou com quase 76 anos, não vou viver muito mais, então, em breve, esses que não gostam desse meus papo cabeça, por um problema divino e do destino, vão ficar livres de mim. Até o próximo. Esqueci de falar aí, é rapidinho. Lógico, eu abordei armas porque o interesse deste canal é arma de fogo. Mas os policiais, e vamos chamar de policiais, todos aqueles que usam arma, não só policial civil e militar, mas pessoal do judiciário, oficial de justiça, todo mundo que tem porte funcional. Não basta o treinamento para o uso de armas, eles têm que ter um acompanhamento psicológico regular.
eles estão sujeitos a um estresse fortíssimo, né? O pessoal da polícia militar sobe morro e em operação de guerra, leva tiro, dá tiro, eles têm que ter um acompanhamento psicológico, né? Porque senão é um cara desequilibrado, porque não tem um acompanhamento que o Estado deveria dar, né? Eu acho que cabe ao Estado apoiar esses jovens que não têm culpa, eles estão sujeitos a um regime de trabalho estressante, né? Negócio de levar tiro e dar tiro é diferente de você ser balconista de uma loja. Então, nada contra o balconista da loja, mas, bom, o balconista da loja também leva tiro em assalto, mas entenderam o que eu quis dizer. Então, só para terminar, paralelo ao que eu falei do treinamento técnico, tem que ter um apoio psicológico por parte dos governantes. Isso não está sendo feito. E aí, pronto, o cara vai lá e descarrega no trânsito, e pobre do coitado que está diante da arma de fogo dele, de numeração raspada.